Curso Umbanda Pé no Chão, aula de reforço 41. Mediunidade, o que não devemos fazer, o que é proibido para o médium fazer, seja no comportamento ou na mediunidade em si. Nós temos uma playlist criada no canal, você pode assistir desde a videoaula número 1. Tudo gratuito. Você pode assistir no seu tablet, smartphone, smart TV, desktop, notebook, no horário que for mais adequado para você. Não se esqueça, ative as notificações e inscreva-se no canal. Ou melhor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Bom, nós aprendemos, os antigos ao menos falavam muito, hoje não se escuta quase, que mediunidade na Umbanda é prova. Mediunidade na Umbanda é prova. Então, seja o médium de aconselhamento, seja o chefe de terreiro, aquele que tem o compromisso de estar à frente de um congá, mais ainda, mediunidade de prova, kármico retificativo. Isso não quer dizer punição, que tem que sofrer, nenhum determinismo, mas é uma predestinação. E o indivíduo retorna, polarizado, sensibilizado na lei ativa de Umbanda, e é uma prova kármico existencial dentro do propósito de vida de superação, é uma bênção. Não associemos prova com coisa ruim, é uma bênção. Então tem alguns comportamentos, algumas situações que é proibido, é quizila, não se deve fazer. E principalmente os chefes de terreiro. Por que eu digo principalmente chefe de terreiro? Porque o chefe de terreiro é ele e a espiritualidade. Ninguém vai mandar nele dentro do terreiro. Ele é o sumo sacerdote. A Umbanda funciona assim. Ele é o sumo, é o poder máximo dentro do terreiro. O médio de aconselhamento, ele está inserido numa corrente, existe uma hierarquia e possíveis desvios vão conversar com ele, ele vai ser corrigido. A não ser quando toda a corrente se perde, isso parte do dirigente. Então, o risco maior, de você entrar numa quizila, uma quebra de axé com seu eledá, com a sua coroa mediúnica, perder a assistência mediúnica dos guias espirituais, é do chefe de terreiro. Então, o que não se deve fazer? O que é proibido? E para isso não precisa ser santo, mas é importante prestar atenção nisso aqui. Eu me lembro quando saiu orientação para mim que eu tinha que abrir um terreiro. Eu nunca vou me esquecer da orientação de Pai Roger Feraldi, vibrado em Pai Tomé acostado com ele, que ele me passou sinais de Pemba ao longo da minha cabeça, riscou os sinais de Pemba, Pai Tomé manifestado, e ele deu 3 dicas que eu não poderia falhar, são essas 3 primeiras que eu vou ler aqui, ok? Ali na foto, ponto riscado de vovó Maria Conga. Esse é um momento sagrado, é a consagração da entidade no teori, quando ela risca o ponto, num rito de consagração, quando ela risca, está manifestada, é o ponto, a mandala vibrada da entidade. Vamos lá então. O que não devemos fazer, o que é proibido? Primeiro, traição, promiscuidade sexual. Então, o médium se envolver com outra médium da corrente, ambos sendo casados, ou ela solteira ou não, ou ela sendo casada, ele solteiro, não importa. Isso é uma quebra, é uma quizila muito grande, campo aberto para o astral inferior, para obsessões recíprocas e quebra de axé, quebra de valência mediúnica. Depois é só pedindo malêmia, perdão para Xangô, para que haja, reencetar novamente a mediunidade. Muitas casas fecham, estouram a corrente por causa dessa situação. A não ser aquelas casas que já estão vibradas num baixo umbral, e isto acontece, é sabido e fica todo mundo quieto.
Haja exemplos, por exemplo, recentes que nós tivemos aí, inclusive na imprensa, na mídia, seja na Umbanda, no Espiritismo, desta questão da promiscuidade sexual. Isso é quizila, é quebra de corrente, é quebra de caráter dentro de uma corrente, isso é proibido. Além do que o sacerdote, nós temos um compromisso assim, de filiação, então pai, mãe e os filhos. Se é dirigente é mulher, é como se fosse mãe, como se dirigente homem, como se fosse pai. Então isso é um incesto espiritual, ok? Proibido. 2, dinheiro. O dinheiro então é ruim? Não, não é que o dinheiro é ruim. Nós temos que ter dinheiro, temos que trabalhar, precisamos do dinheiro, estamos na matéria. Não vamos aqui demonizar o dinheiro, mas tem situações que são proibidas dentro de uma corrente. Mercantilização do axé. Começar a vender trabalhos espirituais, né? Condicionar a orientação a esse trabalho espiritual e ao ganho. Buscar ter uma corrente grande para pagamento de mensalidade e o dirigente sobrevive disso, não tem o seu ganho pessoal, ou enche a casa de cursos, pré-requisitos e a assistência bem pequenininha. A gente vê casas aí que são enormes, uma corrente grande, muito curso, a assistência é muito pequenininha, atende muito poucas pessoas. Então a indústria baseada no dinheiro, a mercantilização baseada no dinheiro, isto é proibido, assim eu aprendi. Terceira, vaidade. Então nós teríamos as 3 principais, né? A questão da promiscuidade sexual, dinheiro e vaidade. Foi isso que o Pai Tomé me orientou há anos atrás. Ele disse que Jesus sempre estaria comigo, os guias espirituais, salvo se eu tivesse uma quebra de decoro nessas três questões, promiscuidade sexual, dinheiro e vaidade. Vaidade é quando sobe a cabeça, o dirigente se sente o cara, poderoso com seus guias e orixás. Não mexam comigo, eu sou o cara, meus guias são poderosos. Ele começa a se achar maior do que todos os outros, né? Aí já começa a quebra, já começa a quizila, a quebra, o enfraquecimento do Ori com seus guias espirituais. A mentira, número 4, né? Dizer-se inconsciente e ser médium consciente. A mistificação, fingir que é inconsciente e não é. Mentir nas orientações para aumentar os trabalhos espirituais e a partir daí a questão do dinheiro, do ganho. Usar uma pré-cognição, uma sensibilidade de pressentimento, ver o que vai acontecer para alardear isso, crescer ou aumentar isso mentindo. Buscando fama e engrandecimento pessoal. Quinto comportamento que é proibido é o interesse pessoal. Prioriza o seu ego e não o coletivo. Objetivo os frutos da ação. O cara olha o umbigo dele e não o coletivo. Ele tem uma atitude messiânica, imperial, ditatorial, autoritária, e todos têm que estar abaixo desse autoritarismo. Interesse pessoal que vem com o 6º motivo, que é o orgulho. E o orgulho, ele traz a empáfia, o sentir-se superior, aquela jactância, ou seja, você se sente assim um ser inatingível, um ser divino, né? Deus o livre, alguém chegar e não te dar a bênção, não bater cabeça para você, você se melindra. Então aquele excesso de orgulho tem que mostrar todo acessórios, né, insígnias sacerdotais. É o cara, é um ser iluminado, é o orgulho. E por último, 7º, que acompanha todos os demais, é uma consequência deles, o abuso. O abuso espiritual de consulentes, dos médiuns, o abuso dos consulentes e
o abuso dos espíritos. Sim, porque tem espíritos tarefeiros que ficam condicionados à ordem magística do sacerdote, ficam escravizados. São atendentes que fazem tudo o que o sacerdote quer. Isso é um abuso espiritual, porque isso bloqueia a evolução desses espíritos. E vai chegar um momento que esse sacerdote vai ter que prestar conta, porque ele esquece que um dia ele não vai estar mais nesse corpo físico. Então, 7 motivos do que não devemos fazer, 7 coisas que não devemos fazer na mediunidade, que é proibido. Número 1, promiscuidade sexual, né? Questão das traições, dinheiro, mercantilização da fé e outros aspectos do dinheiro, confundir servir com ser servido e usar a religião para ganhar dinheiro, vaidade, mentira, interesse pessoal, orgulho e abuso. Então espero ter contribuído aí com a nossa reflexão. Umbanda é coisa séria, para gente séria, e na lei de Umbanda, mediunidade é prova. Não entenda a prova como coisa ruim, como sofrimento ou expiação. É uma bênção que foi dada para espíritos necessitados de um salto quântico na sua evolução. E quanto mais o médium tem responsabilidade, maior é a prova no mediunato do médium. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.